Bem, no vídeo dessa semana eu gostaria de falar sobre como comprar apartamento na planta, como isso pode te ajudar e quais são as vantagens e desvantagens disso, tá bom? Bem, primeiro as vantagens de você comprar na planta, tá? Primeiro que você está comprando um imóvel novo, tá? Então a probabilidade de ter algum problema, lógico que tem problema sempre quando você compra imóvel na planta, mas tem a garantia da construtora, então eles vêm fazer os reparos e tal. Agora se você comprar um apartamento muito antigo, pode ser que ele comece a dar muitos problemas já, e daí você tem que arrumar, ou até mesmo para entrar, mesmo para entrar, você já tem que fazer alguma reforminha ali. Então o apartamento novo, a probabilidade de dar problema é menor e mesmo assim tem a garantia, que pode até dar um pouquinho de dor de cabeça, mas ainda tem essa garantia aí que te ajuda, tá? Segundo ponto aqui é que tem a valorização. Como você está comprando a planta, normalmente você tem um desconto, né? Então você vai ter que esperar, tal. Então a construtora acaba te dando um desconto. E daí quando ficar pronto, daí você consegue vender mais caro aí do que você pagou, tá? Mesmo que você fale, ah não, mas na região tem uns apartamentos com o mesmo preço, mais ou menos. Mas lembra que sempre o apartamento mais novo, ele é mais moderno, tem esses problemas estruturais, então o apartamento mais novo ele tem uma vantagem aí competitiva. Então mesmo depois de pronto, ele vai estar valendo um pouquinho mais do que os apartamentos antigos. Se for aqueles de 50 anos até, vai valer bem mais, tá bom? E além disso, você tem tempo, né? Você vai poder se planejar, ver como é que você vai querer sua casa. Então, tipo, enquanto está construindo, você já vai podendo planejar, ver o que você quer comprar de imóveis, comprar alguma coisa na promoção ali. Então, você consegue economizar uma graninha aqui, tá? Lógico que nem tudo você vai conseguir comprar antecipadamente, mas tem algumas coisas que você já vai conseguir comprar antes e daí você consegue até ter algum desconto aí, tá bom? E além disso, ter parte do planejamento financeiro, que eu vou falar um pouquinho melhor na frente, mas basicamente qualquer apartamento, eu já falei várias vezes aqui no canal que você tem que pagar 20% pelo menos de entrada, tá? O banco exige quando vai te emitir o financiamento, só que quando você vai comprar na planta, você tem esses anos aí, tipo 2 anos, 3 anos, para você conseguir juntar esses 20%, tá? E naquele caso lá do FGTS, são 3 anos que você precisa ter de carteira assinada para você conseguir utilizar o FGTS. O que você pode fazer é fazer um fluxo ali que você vai pagar com o FGTS lá na frente. Então mesmo se você não tiver esses 3 anos ainda, mas vamos supor que a obra é 3 anos, né? Você conseguiu um emprego agora, acabou de começar a carteira assinada, então daqui a 3 anos, quando liberar a obra, provavelmente você já vai conseguir utilizar o FGTS, tá bom? Lógico que não dá para contar com isso 100%, porque pode ser que você acabe perdendo emprego, então você muda para PJ e alguma coisa, então não é tão garantido que você vai ter esses 3 anos de carteira assinada, mas se falta pouco, sei lá, 6 meses até, daí tipo, durante 3 anos aí de obras, provavelmente você vai conseguir, então dá para utilizar o FGTS, que coisa que se você fosse comprar um agora, você não conseguiria, tá bom? Bem, a desvantagem a mais óbvia, é que você vai ter que esperar, ninguém gosta de esperar, por isso que o brasileiro gosta muito de cartão de crédito, né? Então, ninguém gosta de esperar, mas você vai conseguir algumas vantagens, então vale a pena você esperar esse tempo. Se você ainda mora com os pais ou com outras pessoas, ainda menos mal, porque daí você não precisa pagar o aluguel. Agora, se você já mora de aluguel, você já saiu das casas dos seus pais, vai ser um custo extra, então você vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar a obra também, tá bom? Então se planejar para isso. Fora isso, uma coisa que eu não vejo muitas pessoas levarem em conta, que elas confiam muito, né? Depois que elas tomam uma decisão, elas confiam muito que vai dar certo, mas pode ser que a obra não seja entregue, não atrase, então, tipo, se mora de aluguel ali, então pode ser que vai demorar mais tempo aí para você sair do aluguel, enquanto isso você vai ter que pagar o aluguel e a construtora, então tem que ficar esperto com isso aí. Não digo nem se planejar para isso, mas ter um plano B aí de como que você vai, caso dê algum problema também, como que você vai fazer.
Bem, quais são os cuidados que você tem que tomar quando você vai comprar um imóvel na planta, tá? Porque tem algumas diferenças quando você vai comprar um imóvel que já está pronto. Primeiro você tem que conhecer o projeto, saber se ele adequa ao que você quer, porque diferente de um apartamento que já existe, você não consegue ir lá visitar fisicamente ele, né? Você vai, tipo, às vezes tem aquele mobiliado lá que é tipo um exemplo de como que vai ser. Ele tem uma opção ali de decoração, às vezes, tipo, tem que prestar atenção nisso, porque às vezes eles tiraram uma parede ali do planejado, porque fica mais espaçoso ali para te mostrar, mas daí depois ele vai colocar essa parede e daí ele tá vendendo, sei lá, como 2 quartos, só que se você prestar bem atenção no planejado só tem um, e daí tem uma sala grande. Como as pessoas acabam indo muito rápido, realmente quando você vai lá visitar é um pouco rápido, tá? Então se você não prestar muita atenção pode acabar passando algum detalhe despercebido, mas vamos supor que é um apartamento de 2 quartos, eles vão lá e tiram uma parede para ampliar a sala. Ok, você pode fazer isso depois no seu, caso você seja sozinho ou um casal, mas vamos supor que você tem um filho e você está contando com esses 2 quartos. Aí você vê lá uma sala grande e ouve o corretor falando que são 2 quartos, você, beleza, vai ter uma sala grande e 2 quartos, tá tranquilo. Daí quando entrega, a sala é pequena por causa dos 2 quartos, né? Então, normalmente não tem todas as opções no decorado, tá? Então, prestar atenção nisso. Tem algumas coisas que eu gosto de perguntar, tipo, se tem sacada, se pode tirar a porta ou não. Normalmente isso daí também não é a construtora que vai ver, então é um pouco de insegurança que você vai ter. Parede, é bom perguntar, porque o construtor já tem que saber, porque paredes drywall dá para tirar, paredes estruturais já não pode tirar, tá? Então se você já está planejando fazer alguma reforma ali no apartamento, então melhor já perguntar também. Como por exemplo esse exemplo aí de, vamos supor, você é sozinho, você quer uma sala grande. Daí você olha lá, 2 quartos, tá beleza, depois eu reformo lá. E acaba não perguntando. Então melhor perguntar, não só perguntar, como olhar na planta lá, se ele vai mostrar onde que é a parede estrutural, porque corretor é um bicho que é tenso. Eu já vi corretor vendendo apartamento simples, daí as pessoas depois de pronto falam: eu achei que ia ter sacada, achei que ia ter piscina. Área de lazer é um negócio bem mais complicado também. O corretor vai falar um monte de coisa para você lá na hora. Pode ser também que você confunda, que uma coisa que você tem que fazer também é comparar vários projetos, né? O que mais vai se adequar, não ir logo no primeiro, tá? Mas você vai ver vários projetos e daí você acaba confundindo um com o outro. Então é bom olhar lá na planta antes de assinar o contrato, você revisa tudo, vê se está tudo conforme o que você está esperando. Às vezes o corretor pode passar uma informação errada, até porque nem todos os corretores têm a preocupação de saber tudo, tá? Eles são mais vendedores mesmo, eles estão tentando só empurrar o imóvel para você. E às vezes você só se confundiu mesmo, então é bom dar uma revisada. A hora que você lê lá, não está batendo, pergunta o que aconteceu, e depois ver se realmente ainda vale a pena mesmo assim ou não, tá bom? É bom ver a reputação da empresa. Se for uma construtora grande, então provavelmente vai entregar. Se for uma construtora pequena, então já toma mais cuidado, tá? Pede alguma garantia a mais. Se não, sai fora, pode dar problema. Tem várias construtoras no país que já deram problema, mesmo as grandes, mas as grandes a probabilidade é menor, tá? Se você parar para prestar atenção, você vai ver alguns prédios abandonados, tipo, você vai falar: nossa, aquele prédio lá tá só o esqueleto faz uns 10 anos. A construtora faliu, largou lá, e quem tentou entrar na planta acabou tendo prejuízo aí também, provavelmente, tá? Entra com o processo e tal, mas como a empresa faliu, é difícil pagar, tá? E presta atenção no prazo de construção, porque você precisa se planejar quando é que você vai sair ali do seu aluguel, então, não sei, quando é que você precisa do imóvel novo, tá? Não adianta nada falar: vou comprar aqui na planta que está mais barato, mas daí, tipo, sei lá, daqui a 6 meses
você tem que devolver o imóvel que você está, ou então seus pais vão te expulsar de casa, não sei o que acontece. Então, ficar atento nessa parte aí, se adequa à sua vida, tá? E os prazos de pagamento ali, se você vai conseguir pagar, tá? E eu vou aproveitar e já falar dessa parte aí do pagamento, tá? Quando você vai visitar um stand de venda, primeiro vai ter o vendedor, que é o corretor lá, ele vai te falar todas as vantagens de você conseguir lá, que o bairro é muito bom, que o projeto é o melhor do mundo, que vai ter isso, vai ter aquilo, vai te prometer tudo, tá? Ele vai falar que o preço é muito bom, que dá para negociar tudo. Depois que você foi lá, viu, pede para ver o decorado se tiver, olha a planta, nem todo mundo consegue entender uma planta, mas é o desenho técnico lá do apartamento, que é ver como se você estivesse vendo de cima o apartamento, tá? Mas dá uma olhada em tudo, vê se é isso mesmo que você quer. Logo depois ele já vai chamar um outro cara, esse é da parte financeira, tá? E daí ele vai fazer o tal do fluxo de pagamentos, que se você conhece alguém que já comprou apartamento na planta, então já vai ser isso o fluxo de pagamento, tá bom? O que é basicamente? Como eu já falei aqui, tanto nesse vídeo quanto em outros, o banco exige no mínimo 20% de entrada. Então, qualquer empreendimento, em qualquer construtora que você for, vai pedir para você pagar esses 20% durante a obra até a entrega das chaves, tá? Eles só vão te entregar se você tiver pagado no mínimo 20% durante esse período da obra. Porque eles já sabem que você não vai conseguir o financiamento. E daí depois que você consegue o financiamento também dá entrada lá no banco quando entregarem, né? E daí eles vão te entregar a chave, tá? Agora, o que eles fazem para adequar esse fluxo de pagamento? Então vamos supor aqui que um imóvel, sei lá, 200 mil, 20% é 40. Se você fosse comprar um imóvel aqui pronto, você vai ter que ter esses 40 mil no ato ali. Provavelmente ninguém tem, né? O que eles fazem, tá? Eles primeiro veem assim sua renda. Sei lá, ganhou 6 mil reais, exemplo. Daí eles pegam 30% desses 6 mil reais e eles veem lá que você consegue pagar 2 mil por mês. Se for um prazo ali de 2 anos, 2 vezes 24 dá 48. É mais do que os 40 mil que você precisa. Até daria para fazer assim, pagando 2 mil por mês e daí lá na frente pega as chaves. Mas normalmente eles tentam te enrolar um pouco aqui e falar assim, não, a parcela vai ser 1.000 reais, só que daí 1.000 vezes 24 dá 24 mil, falta 16. Daí eles vão lá, o que eles fazem? Eles colocam aquelas famosas intermediárias, né? Ainda quando é anual, ainda não é tanto problema. Por quê? Daí vamos supor aqui faltou 16 mil. Como são 2 anos, eles colocam 2 anuais de 8 mil. Como a maioria das pessoas são CLT, então no final do ano você vai ganhar lá 13º, férias, então você consegue falar assim, não vou gastar esse ano, esses 2 anos, né, no caso, eu vou pegar esses 8 mil que eu recebi extra aqui no final do ano e vou pagar essa intermediária, tá? Só que eles ainda fazem semestrais e trimestrais, que para mim não faz sentido nenhum. Tipo, você não vai tirar dinheiro do nada a cada 3 meses. Então, para mim não faz muito sentido essas parcelas trimestrais e semestrais. Então, tente não colocar elas no meio, porque você vai se perder financeiramente. Então, aumenta a parcela no mês, que você vai conseguir eliminar essas trimestrais e semestrais, tá? Anuais também, se você for PJ, também tenta não colocar esse anual, porque como você não ganha 13º, nem férias, nem nada, então também pode ser um problema lá no final do ano você ter essa parcela maior, tá? Mas daí eu guardo durante o ano. Então se você consegue guardar todo mês, então vai lá e já paga uma parcela maior. Então pronto, divide ali umas parcelas maiores e resolvido, tá? Fora isso, as 3 primeiras parcelas eles colocam um valor um pouquinho maior. Então, tipo, você não precisa ter os 40 mil, mas quando você está procurando pelo menos uns 5, 10 mil ali, você vai precisar ter guardado, tá? Porque o que
essas 3 primeiras parcelas maiores? Na verdade não entra como um financiamento, entra como um parcelamento ali da entrada. A entrada então é 15 mil, eles parcelam em 3 vezes. Daí você vai pagar 5.555. Por que é um pouquinho maior? Porque desse dinheiro eles vão pagar o corretor, vão pagar o vendedor lá, o cara do financeiro, todo mundo que está trabalhando ali no stand de vendas. Então eles vão utilizar essa parte aí da entrada para conseguir pagar, então não pode ficar demorando os 2 anos, tá bom? Depois de um tempo o stand fecha, todo mundo tem que estar pago, e daí depois lá na frente, daí já vai ser o dinheiro da construtora em si, tá? Inclusive vai ter o valor lá que está lá no stand, e daí eles ainda vão cobrar um pouquinho mais, que é a da corretagem, então entra nesse tiquinho aí que você tem que pagar logo no começo, tá? Agora, uma exceção aí de colocar intermediário. Vamos supor que você ganha 3 mil reais ao invés de 6. Daí o financiamento lá você consegue fazer que vai dar R$ 1.000 por mês, sei lá, tabela price que a parcela fica um pouquinho menor. Você até consegue, mas você não consegue parcelar durante esses 2 anos, mês a mês, 2 mil por mês, porque a construtora também não vai aceitar, por causa que o limite é 30% da sua renda. E o 30% vai dar 1.000. Então, nesse caso, você coloca lá assim, vou pagar 1.000 por mês. Só que daí você tem que ter um planejamento muito bom e juntar esse dinheiro todo mês. Então, você vai pagar 1.000, mas você vai juntar mais 1.000 ali. Então, você vai passar aperto aqui no começo, provavelmente. Mas é para conseguir conquistar um sonho aí da sua vida. E 2 anos. Pode parecer que é bastante, mas passa rápido, tá bom? E depois você vai ter uma vida muito mais tranquila lá na frente. Então nesse caso você vai fechar a parcela de 1.000, daí você coloca as intermediárias lá, se for anual, se for semestral, daí você vê lá como é que você consegue negociar com eles. Daí você vai lá e junta esse dinheiro a mais todo mês, e daí quando chegar lá na data você paga uma parcela maior. Às vezes lá na chave é um valor maior também. Ao invés de você pagar só a parcela antes de entregar as chaves, eles falam, dá uns 5 mil, 10 mil. Então você tem que lembrar disso durante esse período. Agora, se você já ganha um pouco mais, eu sugiro deixar a parcela maior e deixar igual durante toda a obra, tá bom? Eles vão tentar empurrar algumas intermediárias, mas fala assim, não, fica tranquilo, eu vou conseguir pagar uma parcela maior aqui. Eu sugiro isso, tá? Bem, isso falando de financiamento, né? Você vai pagar o mínimo possível aqui. Tem construtora que não aceita os 20%, eles pedem 30% ou 40% de entrada, tá? Por que acontece isso? As construtoras, apesar de elas terem muito dinheiro, elas estão fazendo muitos prédios ao mesmo tempo. E elas não têm dinheiro para fazer tudo isso de prédio ao mesmo tempo. Então, primeiro, elas não vão começar a construir assim sem saber se vai vender. Então por isso que elas já vendem na planta, porque é uma garantia que elas vão receber pelo menos no futuro. Agora essas construtoras que pedem mais de 20%, elas realmente não têm o dinheiro aqui para construir. Então esses 40% elas vão utilizar para comprar os materiais e pagar a mão de obra para construir o prédio e conseguir levantar essa grana, tá? Algumas construtoras pedem financiamento com bancos, tal, mas daí elas vão ter que pagar juros, então às vezes elas acabam jogando isso para o cliente, e daí o cliente vai ter que conseguir acelerar um pouquinho mais ali o pagamento no começo, tá? Às vezes você consegue até um preço melhor, porque a construtora não está pagando juros para o banco, ou está pagando menos juros para o banco, e daí eles vão conseguir construir o empreendimento ali e te entregar no final, tá? Então não se apegue aos 20%, se for mais, vê se cabe no seu orçamento, se vale a pena, é lógico. Se 2 empreendimentos são quase iguais, um está pedindo 40% de entrada e o outro 20%, vai no de 20%, né? Querendo ou não, esses 20% a mais que estão cobrando, você pode investir ganhando lá um pouquinho todo mês, ganhando 1% aqui, 20% vai dar 40 mil, 1% dá R$400 por mês, é uma grana já, tá? E também tem a opção de você pagar à vista. Tipo, no dia que você vai assinar o contrato, faltam 2 anos ainda, você não vai receber, você pode pagar à vista. Eles dão bons descontos, tá?
Porque justamente por isso, eles vão pegar menos dinheiro do banco, vão pagar menos juros e daí eles acabam te dando esses juros de desconto. Mas eu já não gosto tanto assim dessa opção. Por quê? Pode ser que dê problema na construtora. Pode ser que dê problema na sua obra. Então, eu já não gosto muito de adiantar muito dinheiro para a construtora. Tá? Quanto mais você adiantar para a construtora, maior é o seu risco. Então, mesmo que você tiver o dinheiro, minha opinião, é segurar o máximo possível. E daí, se você quiser, no dia que entregar a chave, você vai lá e fala assim: eu não vou pegar financiamento, tá aqui o dinheiro, me dá a chave, pronto, resolvido o seu problema. Ah, mas daí eu não vou conseguir o desconto e tal. Ah, se você tiver 200 mil investido, tá dando 2 mil por mês, vezes 24 vai dar 48 mil de juros aí. Então só o fato de você segurar, você está conseguindo 48 mil de juros aqui durante esses 2 anos. O desconto é maior que 48 mil? Talvez seja, talvez não. Às vezes é 50, 55. Agora, por causa de 2 mil reais, você vai correr todo esse risco? Não é melhor você dar só uma parte do seu dinheiro? Se der problema, daí depois você vai ter que correr atrás e tal, mas você vai continuar com o seu patrimônio maior, né? Que seriam lá os 200 mil, não ficou parado ali nesse risco. Então, sempre lembrar que imóvel, apesar de ser considerado um dos investimentos mais seguros, também tem risco, hein? Principalmente se ele não está pronto, né? Se ele não existe. Então, vão pisar no freio aí, vão com calma. Agora, se o desconto for muito bom, a construtora for muito famosa, daí é até bom analisar a empresa. Eu já coloquei aqui indicadores aqui no canal, na parte de investimento. Eu sei que nem todo mundo que está assistindo esse vídeo vai ter visto os vídeos de investimento lá da bolsa, mas daí já precisa de uma análise um pouco melhor, tá? Então não é só ir lá e comprar na planta. Então, se você vai dar à vista, então já vê sobre P, dividendo, se a empresa está saudável, tudo, tá? Então, é bom dar uma olhada nisso, tá bom? E também vai ter notícias, né? Se for uma empresa que acabou de anunciar falência, não compre, nem os 20% você vai dar para ela, né? Além disso, nem 8, nem 80. Você não tem dinheiro para pagar à vista hoje, mas você também tem um pouquinho mais do que os 20% ali que você poderia pagar durante a obra, ou até até as chaves eu consigo pagar à vista. Então você pode negociar, eles vão te dar desconto. Lembrando que sempre tomar cuidado ali com o risco da obra embargar ou da obra não ser concluída e a construtora falir, tá? Então tomar só cuidado com isso, mas você pode conseguir um desconto até adicional aqui, mesmo não tendo dinheiro todo à vista para pagar, tá bom? Então é isso, mais uma opção aqui para você investir, tá? Em imóveis, no caso, dá mais tempo para você conseguir pagar a entrada. Você consegue alguns descontos, normalmente tem desconto. Às vezes não tem, então cuidado, então pesquise antes. Mas é isso aí, se vocês curtiram essa dica, deixa aqui like. Vou falar mais um pouco aqui sobre imóveis, mas já vou voltar na parte de investimento, então já segue, ativa o sininho. Até a próxima, valeu!